Paz seja convosco. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. O meu nome é Larissa e eu quero compartilhar uma palavra diária com você. Gostaria que você acompanhasse a leitura em 2 Samuel 11, que diz assim: E sucedeu, depois do ano esperado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou a Joabe e com ele os seus servos e toda Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e citaram Rabá. Davi, porém, esperou imóvel em Jerusalém. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Eu queria compartilhar com você que Davi, ele estava como rei, ele tinha um papel a ser feito, como na leitura, que todos os reis iam nas batalhas, estavam na frente da batalha. Davi, ele preferiu ficar na tranquilidade do palácio. Mas esse não era o histórico de Davi. Davi é o Davi que derrubou Golias, que estava na frente das batalhas, que Deus ungiu como rei, o escolhido, o melhor, que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi, ele chegou em uma posição que ele preferiu estar na tranquilidade do seu palácio. E isso se precipitou a sua queda. E o que eu queria compartilhar com vocês essa noite? Que às vezes nós estamos algum tempo no ministério, na igreja, exercendo algo, e nem sempre nós fomos assim. Nós éramos os primeiros a ir, os primeiros a fazer. Nós tínhamos um propósito, uma convicção no coração e vivia pelo propósito, uma chama dentro do coração. E por dificuldades da vida, pelo próprio tempo, nós acabamos ficando tranquilos, acomodados. Davi enviou Joabe, era um homem de sua confiança, mas Deus confiou a ele o povo. E Deus confiou a nós, essa geração, a nossa família, os nossos ministérios. E Davi, quando ele optou a ficar na tranquilidade, ele teve um momento de ociosidade. Davi estava passeando no seu palácio à noite. E nesse momento, ele viu Betseba, no qual os seus olhos cobiçaram. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que ele tinha um propósito, um homem temente ao Senhor. Porém, por conta de um momento de ociosidade, um momento de muito pensamento e de não estar cumprindo o seu propósito, ele pecou. E todas as vezes que nós vamos pecar, é quando nós saímos do propósito. Quando nós tiramos o foco do alvo, no que Deus nos chamou para fazer. Hoje é segunda-feira, se inicia uma semana. Eu queria te falar para você não tirar os olhos do alvo. Hoje é segunda-feira e você pode regar uma intimidade com o Senhor todos os dias dessa semana. Não tira os seus olhos
do alvo. Nós só conseguimos não pecar ou ter esses momentos quando nós estamos cumprindo o propósito, quando nós estamos focados em Deus. Nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos. Mas para cumprir o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou, nós precisamos estar focados nisso. Nós não podemos dar tempo para ociosidade. Nós não podemos dar espaço para ficar pensando, olhando. Porque nós somos humanos e o nosso corpo ele sempre vai inclinar para o mal. O que mais me chama a atenção é que Davi ele tem essa atitude. E essa atitude de não ir para a guerra não era um pecado, mas era um princípio de algo. A ociosidade é o princípio de algo. E nós precisamos ficar atenta. Com que nós estamos ociosos? O que nós estamos pensando muito? O que nós estamos deixando de fazer? Sabe, né? Um pouco mais para frente, Davi ele se deita com Betseba e Betseba manda um recado que ela está grávida, que ela tem uma criança. Davi ele começa a tentar apagar o que aconteceu. Foi um momento que ele ficou ocioso e pecou. Mas ele começou a pecar após isso, tentando ocultar os seus erros. E tem uma parte que me chama muita atenção, porque ele chama Urias. Para Urias se deitar com sua esposa, então a criança seria dele. E Urias não vai para sua casa. E Urias ele responde assim para Davi: a arca, Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus servos estão acampados em acampamento aberto. E eu, então, na minha casa, para comer e se deitar com a minha esposa? Como tu vives? Como tu vive a tua alma? Tal coisa eu não farei. Urias ele tinha uma causa, ele tinha um propósito. Por mais que ele pudesse estar com sua esposa, porque o rei retirou ele da guerra, ele tinha um propósito e ele tinha um foco. E ele não ia fazer outra coisa enquanto aquele foco, aquele propósito que Deus tinha colocado não se cumprisse. Mas Davi, o homem de Deus, ele estava aceitando aquilo. Ele estava acomodado com aquilo. E Urias pergunta: como vive a tua alma? O teu povo está em guerra. Como você está aí tranquila no seu palácio? Estamos perdendo, tem homens em guerra, vidas de pessoas em guerra. Às vezes nós paramos de cumprir o nosso propósito, o nosso ID, paramos de se importar com pessoas, porque nós queremos apenas a tranquilidade. Mas viver com Deus não é tranquilidade. Viver com Deus é estar de acordo com o seu propósito. É estar vivendo o seu propósito. Talvez eu e você temos algum tempo de caminhada no Evangelho. E nós nos cansamos de algumas coisas. Queremos apenas a tranquilidade do Evangelho. Mas o Evangelho, ele não é calmo. Nós não temos tempos para ficar ociosos no palácio. Nós precisamos ir com fé. Resgatar os perdidos. Salvar as famílias e salvar as vidas. Jesus, quando ele veio à terra, ele morreu para nos salvar. Ele foi violento com isso.
Talvez por muito tempo de estar no Evangelho você esteja cansado. Talvez você não se lembra mais, você não sente mais nada. Você só quer apenas ficar tranquilo no seu palácio. Mas isso vai preceder a sua queda. Isso pode estragar com a sua família, como estragou a família de Davi. Você não pode abrir mão do seu propósito. Você vai salvar a sua família, você vai salvar a sua casa, você vai salvar uma geração através do seu propósito. Como eu disse antes, essa palavra de segunda é um alimento para toda semana. Porque quando você pensar em não assistir as palavras diárias, quando você pensar em não ter uma comunhão, uma busca com o Espírito Santo, você vai lembrar que você não pode ficar tranquilamente no seu palácio. Tem uma guerra acontecendo. E você é um filho de Deus. Você tem um propósito nessa terra e você é responsável por isso. Nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos estar na frente da guerra. Nunca desistir. Perseverar. Porque o inimigo está esperando 1 minuto de ociosidade da nossa parte para nos destruir. Para acabar com a nossa família, acabar com a nossa casa. Faça uma reflexão. Talvez nós estamos muito tempo no Evangelho. Nós esquecemos a paixão do primeiro amor. A paixão que Davi cuidava das ovelhas. A paixão que Davi falou assim: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Israel? Ele enfrentou Golias. Ele não mandou alguém ir na frente. Às vezes nós temos algumas atitudes de Davi já como rei, cansado um pouco e querendo o sossego do nosso palácio. Mas o Evangelho não é sossego. O Evangelho é violento. Nós precisamos seguir isso. Seguir a Bíblia e o nosso propósito. Não desista. Lembre do seu primeiro amor, do fogo que queimou no seu coração. Quando você aceitou Jesus, quando você iniciou no Evangelho. Vá em frente. Não desista. Não deixe que o tempo te faça perder o propósito. Deus é contigo. Uma semana de vitória para você. Essa é a palavra diária que eu gostaria de compartilhar. Vamos fazer uma oração? Jesus, nós estamos aqui. E por muito tempo, talvez por tempo de evangelho, por tempo de conhecimento, algumas coisas foram esfriando. Mas eu peço, Jesus, que nós saímos desse tempo de ociosidade, esse tempo de conforto no palácio. Nós não queremos cair, nós não queremos pecar, nós não queremos nos contaminar. Deus, por favor, nos volta ao propósito de estar na frente da guerra, de estar lutando por seus objetivos e por seus ideais, Deus. Por estar cumprindo o propósito divino. Faça voltar o nosso primeiro amor e o fogo que queimou. Como Jeremias, quando ele quis parar, e ele falou, é como um fogo que não me dá descanso. Que esse fogo seja acendido na minha vida e na vida da pessoa que está assistindo essa live agora, em nome de Jesus. Amém? Uma semana de vitória. Não esqueça de curtir o canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder.